Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa perspectiva, assim, bem fascinante sobre a liderança no Brasil logo depois da independência, sabe? Temos um capítulo aqui que sugere um plano espiritual por trás da figura de Dom Pedro II. Bem interessante. Vamos abrir isso um pouco. Vamos sim. A fonte descreve um momento chave, ali depois de 1824. A independência já tinha acontecido, mas faltava organizar a nação. E o ponto central dessa fonte é justamente essa ideia de missão espiritual, um propósito maior, sabe? Traçado para guiar o Brasil. Hum, O texto até detalha um suposto diálogo entre Ismael, que a fonte apresenta como protetor espiritual do Brasil, e Jesus, sobre essa necessidade urgente de um modelo de virtude para o país. e aí que entra essa figura? Longinos. O texto diz que ele foi chamado por Jesus. Que missão era essa, exatamente? Parece coisa de epopeia mesmo. De acordo com essa visão, sim, Longinos teria, então, aceitado essa tarefa de reencarnar como Dom Pedro II. A missão era bem clara, segundo o texto, ser imperador até o Brasil atingir a sua maioridade. Maioridade. E o que isso significava, na prática? Bom, significava concentrar poder, mas para o bem de todos, reformar leis, impulsionar o progresso moral, amparar os mais fracos, né? E tinha diretrizes bem específicas. Manter a paz interna e externa, tipo guardar a espada na bainha em conflitos internacionais, Interessante isso. e também aliviar o sofrimento dos escravizados, já preparando o terreno para a abolição, que viria no fim do reinado dele. A fonte meio que conecta essas diretrizes espirituais com as ações do monarca. Nossa, um plano bem detalhado vindo do alto, por assim dizer. Mas tinha um aviso pesado junto, né? O texto fala que ele não devia esperar gratidão. Pior, seria expulso justamente por aqueles que ele ajudou a educar. Como é que se aceita um destino assim? É um ponto-chave que a fonte explora. Essa necessidade de renúncia, de devoção por mais de meio século. É muito tempo. A promessa seria de amparo divino no final, mas sem reconhecimento aqui na Terra, pelo menos não de imediato. Complicado. Pois é. A narrativa ressalta que, embora os contemporâneos pudessem ser ingratos, a posteridade sim reconheceria o valor dele. E o papel nessa tal missão evangélica do Brasil. Então a gente vê aqui a construção de uma imagem de líder preparado para o sacrifício, né? Com um final meio amargo já previsto nesse roteiro espiritual. E como ele chega aqui? Como se dá essa reencarnação? O texto menciona a família Bragança. E isso descrita na fonte como um ramo enfermo. Uma colocação forte, mas justifica dizendo que a lei da reencarnação permite isso, o retorno de espíritos em linhagens específicas mesmo com problemas. Entendi. Aí, seguindo essa linha, Longinos nasce como Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina lá em 2 de dezembro de 1825, no Rio. E a fonte não o coloca só como um herdeiro natural do trono, mas como o executor dessa missão espiritual pré-definida, seja consciente ou não. O que muda bastante a forma de olhar para a figura histórica dele, né? Com certeza. Levanta essa questão de como essa perspectiva, digamos, espiritual, reinterpreta o personagem histórico, colocando ele num cenário quase cósmico. E tem aquela descrição que me chamou muita atenção. O imperador que seria visto, até pelos adversários, como o maior de todos os republicanos de sua pátria. Que paradoxo, como assim? É um paradoxo que a fonte usa para sublinhar a natureza única da liderança dele, vista por essa ótica espiritual, claro. Sugere que, apesar de ser um monarca, o jeito dele governar focado no bem público, na lei, na moderação e talvez nesse sacrifício pessoal da missão, tinha a essência do ideal republicano. Ah, entendi. O serviço à nação acima de tudo. Exato. Mesmo dentro de uma monarquia. Seria uma forma de destacar o cumprimento da missão para além da forma de governo, das aparências institucionais, sabe? Faz sentido, dentro dessa lógica. Bom, então resumindo um pouco o que a gente viu, essa fonte nos dá uma camada a mais de interpretação, né? Uma visão bem espiritualizada da história, onde Dom Pedro II não é só um imperador, mas um espírito em missão, com um propósito divino para o Brasil naquele momento crucial.
Exatamente isso. E fica a reflexão, né? Como é que pensar na trajetória do Dom Pedro II sobre essa ótica de uma missão espiritual, com renúncia, com esse final previsto de ingratidão, como isso pode, sei lá, alterar ou aprofundar a nossa compreensão do legado dele? Isso dialoga ou entra em conflito com as análises mais tradicionais, históricas, políticas? É algo que desafia a gente a pensar a história por um ângulo diferente, sem dúvida.